Meu nome é Marcos, eu sou médico psiquiatra, sou diretor técnico aqui do Instituto Bairral e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre doença de Parkinson e sintomas não motores. Então a doença de Parkinson, todo mundo conhece a doença de Parkinson principalmente pelos sintomas motores, tremor, lentidão no movimento, que é a bradicinesia, instabilidade postural, e poucas pessoas conhecem que a doença de Parkinson ela também tem sintomas que a gente chama de sintomas não motores. Entre esses sintomas não motores, a gente pode citar depressão, sintomas de ansiedade, psicose, outros sintomas, por exemplo, sintomas gastrointestinais. Então, eu tenho esses outros sintomas que são importantes a gente estar falando. Eu vou falar um pouquinho desses outros sintomas. Então, entre os outros sintomas não motores, eu tenho, por exemplo, a depressão. Então, a depressão ela pode aparecer tanto como fator de risco para a doença de Parkinson, como ela pode aparecer na doença de Parkinson. Isso acontece em mais ou menos 25% das pessoas que têm doença de Parkinson. Então, além de ter o tremor, ela vai ter esse outro problema que é a presença de sintomas depressivos. E muitas vezes esses sintomas podem ser até mais graves do que o esperado. Uma coisa importante para a gente observar e também em pacientes com doença de Parkinson, muitas vezes esses sintomas eles são sobrepostos. Então eu tenho uma alteração de sono num paciente com doença de Parkinson e eu posso ter uma alteração de sono também no paciente com depressão. Ou eu posso ter uma apatia que aparece num paciente com Parkinson e muitas vezes associada ao movimento, à bradicinesia. E eu também posso ter apatia relacionada à depressão. Então eu tenho uma dificuldade diagnóstica, às vezes também pela sobreposição dos sintomas, né? Mas é importante eu conseguir fazer essa diferenciação e definir o diagnóstico de depressão em pacientes com doença de Parkinson, visto que a prevalência é muito alta, né? E principalmente em casos que eu vou ter uma gravidade maior da doença. Quando eu tenho uma gravidade maior da doença, eu teria que ter uma avaliação mais presente, muitas vezes uma indicação às vezes de internação, de uma observação mais próxima, etc. O outro sintoma não motor ou um transtorno não motor presente na doença de Parkinson é a ansiedade. A ansiedade ela pode aparecer de algumas formas, tanto como um transtorno de ansiedade mais específico, como um sintoma de ansiedade clinicamente significativo. Muitas vezes, quando eu tenho uma ansiedade mais específica, eu vou estar falando dos transtornos de ansiedade. Então, um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno de ansiedade social, uma dificuldade de interação social, ou eu posso ter sintomas de ansiedade relacionados à própria doença de Parkinson. Esses sintomas de ansiedade podem estar relacionados tanto à própria medicação da doença de Parkinson, mas também aos prejuízos que a doença de Parkinson ela traz, e também acontece muito de eu ter flutuações. Então, quanto eu fico mais ansioso, eu pioro meus sintomas. Então, também é importante eu estar olhando para isso, eu estar olhando para esse sintoma de ansiedade que acontece nesses pacientes com doença de Parkinson. E um terceiro que eu quero falar dos sintomas não motores são os sintomas psicóticos. Então, a psicose ela é caracterizada tanto pela presença de alucinação, que é uma alteração de senso-percepção. Então, o paciente pode começar a ver objetos, ver pessoas que os outros não conseguem ver, quanto também alterações de pensamento, que é quando eu tenho delírio. Então, eu começo a pensar que alguém está me perseguindo, que tem alguma coisa veneno na minha comida, esses são alguns exemplos. E o paciente com doença de Parkinson, ele pode apresentar também psicose, né? E aí teria o tratamento adequado para isso. A principal alteração que eu tenho de psicose no paciente com doença de Parkinson é principalmente a alucinação visual e às vezes até com crítica, né? Ele começa a acreditar que está vendo alguma coisa, que está vendo um objeto, algo nesse sentido. Quando a gente vai pensar nesses transtornos, nesses 3 transtornos que eu falei, eu vou ter tratamento específico para cada um. Então, para a depressão, eu vou ter ali o tratamento para a depressão, para a ansiedade, né, fazendo essa avaliação dessa associação, e para a psicose também, né? E esse tratamento vai desde a questão de eu fazer uma avaliação clínica bem feita, até algumas alterações que podem ser feitas de um ponto de vista não farmacológico, inclusive o tratamento farmacológico. E eu tenho que sempre avaliar a gravidade e ver se tem a indicação de internação, se é só o tratamento ambulatorial, como que eu vou atuar em cada caso. Muitas vezes também esses pacientes têm algum tipo de alteração cognitiva, um declínio cognitivo, que também vai precisar de auxílio e ajuda aí.